desanimado, está sem fé, sem ânimo, sem tudo. Diga: eu sou. O que esta palavra diz que eu sou. Eu tenho. O que esta palavra diz que eu tenho. E eu posso. O que esta palavra diz que eu posso. Ainda que as evidências mostrem o contrário, eu sou mais do que vencedor. Diga agora: receberei esta palavra, e pelo poder do Espírito Santo, a minha vida será impactada e transformada pela glória de Deus, em nome de Jesus. Agora diz assim: Satanás, sai de perto de mim. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus. Larga a minha vida, sai do meu caminho, larga a minha mente, vai embora agora, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Porque quando você dá uma ordem no mundo espiritual, de uma forma que você não vê nada e você nem vê nada acontecer, e isso parece loucura, isso parece irracional. Quando você diz: Satanás, vai embora no nome de Jesus, e você não está vendo ele, você não sabe se ele está ou não está, você não sabe se ele saiu ou não saiu, isso parece loucura. Mas a Bíblia vai dizer: o meu justo pela sua fé, ele viverá. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é fé? Fé é aquilo que não se vê, mas que se espera. Eu tenho fé. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira. Amém ou amém? Vamos ver Apocalipse. Vou pegar aqui a minha colinha. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Tanta coisa para dizer e eu acho que não vou conseguir. Mas Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ali. Olha só, não vou esperar todos acharem, e eu vou te dar mais uma dica, e muitas vezes eu já falei isso. Quando o pregador começar a ler a referência, você não achou, pare de procurar. Quando eu começar a ler a referência, o texto, você ainda não achou, você para de procurar. Porque senão você perde a leitura e você perde a referência. Você não tem que perder, você tem que receber. Amém? Você tem que receber. Então eu não posso esperar todos encontrar a referência. E nem precisa, porque vai ser posto ali. Amém? Vai ser posto ali. Dá para ver aqui? Então olha o que está escrito ali. Até eu vou usar. Então ouvi grande voz do céu proclamando. O que é que essa voz dizia? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa, o mesmo que os acusa. Acusa quem? Os nossos irmãos. De dia e de noite. Diante de quem? Diante de quem? Quem é o acusador? Quem é o acusador? Você tem medo de falar o nome dele? Não, né? Então tá. É o cabroquento. Então veja bem. Aqui está dizendo que existe um ser que tem uma missão. E essa missão é acusar os filhos de Deus diante de Deus. Diante de Deus. Assim como existe o mundo físico, o mundo que a gente pode ver, existe também o mundo espiritual que a gente não pode ver. E a maioria dos crentes já sabe disso. No mundo espiritual está a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
No mundo espiritual estão os anjos criados por Deus. São miríades e miríades de anjos. No mundo espiritual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, eles fazem parte do reino de Deus. Do reino de Deus. Após a vinda de Jesus Cristo, a igreja passa a fazer parte, como corpo místico de Jesus, passa a fazer parte também do mundo espiritual. Apesar de também fazer parte do mundo físico, do mundo humano, a igreja também faz parte do mundo espiritual. Aleluia. Só que a igreja, ela é visível. O reino de Deus é invisível. Você entende isso? Amém. Também existe no mundo espiritual, aleluia, um outro, não reino, mas império. A Bíblia chama de império das trevas. Esse império é formado por Satanás e os seus demônios. Satanás foi aquele querubim que era chamado de Lúcifer, que um dia rebelou-se contra Deus, o seu Criador, e ele conseguiu subjugar, mas ele conseguiu aliciar muitos outros anjos lá no céu, aleluia, e por causa disso Deus o expulsou do céu. Ele perdeu a unção, ele perdeu a luz, aleluia, ele perdeu a glória de Deus, e ele foi expulso do céu ao inferno, junto com todos os anjos que o seguiram. Então, Satanás, ele é o imperador desse império, chamado Império das Trevas. Então, o mundo espiritual, ele é composto desses seres, aleluia. Uma das funções de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência. Vou repetir. Uma das funções de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência. Por quê? Porque se as pessoas não acreditarem que ele existe, vai ficar muito mais fácil dominá-las, enganá-las e destruí-las. E eu me lembro da história de um veado que existe lá na região centro-oeste, né, na região de mata. É o veado campeiro. Esse veado, ele gosta muito de uma fruta chamada pequi, uma fruta original daquela região. Então, a temporada de caça desse veado se dá exatamente quando o pequizeiro, ele floresce e dá frutos. E o veado, ele é muito esperto, ele é muito arisco, mas ele sai da mata e ele vai até o pequizeiro comer as folhas e o fruto daquela árvore. Na temporada de caça, os caçadores, eles se esfregam nas folhas daquela árvore, eles se esfregam na mata, eles sobem no pequizeiro e ficam lá escondidos até que o veado venha comer. E ele fica lá, porque eles se esfregam na mata e nas folhas e nos frutos daquelas árvores. Porque o animal, ele tem um olfato muito apurado, e ele consegue sentir o cheiro de alguma coisa ou animal que não seja daquele lugar, e ele foge. Então, o que eles fazem? Eles fazem assim, eles sobem nas árvores, e lá vem o veado com muito medo, e ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, e ele come o fruto e se esconde, e ele volta de novo, até que ele vai entender que ali naquele lugar não tem ninguém. Não tem ninguém por quê? Porque ele não consegue ver ninguém, ele não consegue ouvir ninguém, e ele não consegue sentir o cheiro de ninguém. Então ele fica tranquilo, ele come, e quando ele está muito satisfeito, ele deita ali na sombra e ele fica ali. Nesse momento o caçador mira com seu rifle e mata o veado. Por que o veado morre? Porque ele acredita que ali não tem ninguém. Ele acredita
que ninguém ali vai lhe fazer mal, ali não tem ninguém. Ali não existe caçador. E é assim que o diabo faz. O diabo não existe. Então por que eu vou vigiar? Por que eu vou buscar a Deus? Por que eu vou, aleluia, fazer a vontade de Deus? Por quê? O diabo não existe. Até eu acredito em Deus, Deus é bom, a natureza revela que existe um Deus Criador, mas o diabo, não, o inferno não é aqui, o diabo são as pessoas, o diabo somos nós, o diabo não existe, é isso que ele quer. Então eu quero te dizer, aleluia, que o diabo existe, e aqui está dizendo que ele é acusador dos nossos irmãos, ou seja, o nosso acusador. Amém ou amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo por esse caminho, aleluia, lá no livro de Tiago, no capítulo 2, capítulo 1, Tiago 1, versículo 25, Tiago 1, 25, aleluia, amém? Está ali? Tá. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que lei perfeita é essa? Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, mas também, não sendo ouvinte negligente, mas é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tem uma outra tradução, eu não sei se é a linguagem de hoje, eu não sei, que fala um pouco diferente, aleluia, mas ali está dizendo que existe uma lei perfeita. Existe uma lei perfeita, e esta lei não se refere ao mundo físico. Essa lei está se referindo ao mundo espiritual. E eu quero dizer para você que o mundo espiritual, ele é muito mais elevado, ele é muito mais importante do que o mundo físico que nós conhecemos. Porque o mundo espiritual é o reino de Deus, é o reino de Deus. E Deus é eterno, e o seu reino também é eterno. Enquanto que no mundo físico tudo vai passar, no mundo de Deus, no reino espiritual de Deus, nada vai passar. Eles se passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, muito mais importante do que as leis humanas são as leis de Deus. A Bíblia vai dizer que essas leis, elas são perfeitas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver agora Tiago capítulo 2, versículo 8. Tiago 2, capítulo 8 diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Olha, todavia, eu vou ler o versículo 6 e o 7. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais. Versículo 7. Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, ou seja, a lei de Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então nós lemos aqui 2 versículos que está dizendo que existe uma lei, e esta lei é legítima, esta lei é real, e que nós não podemos ser guiados unicamente pelas leis humanas, e muito menos por aquilo que a gente acha que está correto, muito menos por aquilo que a gente julga estar correto. Nós precisamos ter conhecimento das leis espirituais, aleluia, as leis de Deus, e procurar
segui-las. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler agora o versículo 12 de Tiago, capítulo 2. Versículo 12 de Tiago, capítulo 2, que diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Versículo 13. Por quê? Porque, versículo 13: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu queria que você, se você tivesse uma caneta e você achou a referência, grifa isso aí. Olha só: o juízo será sem misericórdia, aleluia. Por quê? Porque a misericórdia triunfa, a misericórdia sobrepuja, a misericórdia ela é maior do que o juízo, aleluia, aleluia. Amados, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, a Bíblia vai nos falar da existência de livros, e livros fala de registros. Apocalipse 20, 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, olha, livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então João está dizendo: olha, eu vi, aleluia, olha só, livros, abriram-se livros, abriu-se também um outro livro, que é o livro da vida, e ela está dizendo: e os mortos foram julgados pelo que estava escrito escrito nos livros. O que está escrito no livro da vida não tem julgamento, mas o que está escrito nos livros tem julgamento. Está lá: eles foram julgados segundo as suas obras. A igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro não vai ser julgada. Quem vai ser julgado pelas suas obras são aqueles que partiram sem salvação, sem Jesus. Mas vejam bem, eu quero que você entenda que o julgamento, e eu tenho uma referência aqui, deixa eu ver se eu acho. O julgamento, ele não começa, ele não vai dar início no futuro, porque lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, vai nos falar que o julgamento já começou. 1 Pedro 4, 17. Glória a Deus. Porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada. Chegou. Juízo é julgamento. Veja bem, a casa de Deus é o que? Somos nós. Amém, gente? Amém. Que Deus não tem uma casa feita de tijolos e paredes. A casa de Deus somos nós. E ali está dizendo: a ocasião, olha só, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro veio por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então eu quero que você entenda que o juízo, o julgamento já está aí. Na verdade, o julgamento dos crentes acontece todo dia. E você vai entender isso. Aleluia. Você vai compreender isso. Vamos ver uma outra referência.
Salmo 19, versículo 9. É necessário que você entenda. Salmo 19, versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Está falando de julgamento, está falando de juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver mais uma referência. Aleluia. Salmo 24, versículo 5. Salmo 24, 5 diz assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ele receberá a bênção e justiça. Ele receberá a bênção e será declarado justo. Tem algum justo no mundo? Não. Tem algum homem justo? Não. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai declarar pessoas justas, mesmo sem ser. Mesmo sem ser. Aleluia. Deus vai declarar justo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho. Aleluia. Tiago capítulo 3, versículo 17. Tiago 3, 17. Amém? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia. Olha, guarde isso. Plena de misericórdia, ou cheia de misericórdia. Se alguém diz que é sábio e não tem sabedoria e não tem misericórdia, essa pessoa não é sábia, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. A sabedoria do alto de Deus, ela tem que ter essas características. Se não tiver, então não é sabedoria. Pode ser qualquer outra coisa, menos sabedoria. Ela tem que ser, olha lá, pura, ou seja, sem mistura. Ela tem que ser pacífica. Uma pessoa sábia é uma pessoa pacífica. Amém? Ela precisa ser indulgente, ou seja, o seu julgamento, o seu juízo não pode pesar nem para um lado nem para o outro. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Eu vou absolver o Jairo porque ele é meu amigo, e vou condenar o Edson porque ele não é meu amigo. Você já ouviu falar em equidade? O livro de Salmos está cheio dessa palavra, equidade. Sabe o que significa isso? Crimes iguais devem receber a mesma pena. Crimes iguais devem receber a mesma pena, seja quem for. Seja quem for. Uma pessoa rica milionária cometeu um crime, uma pessoa pobre e miserável cometeu o mesmo crime. A pena do rico deve ser a mesma do pobre. A pena do pobre tem que ser a mesma do rico. Isso é equidade. Então, aleluia, a sabedoria, ela é cheia de equidade. Aleluia. Ela é tratável. Uma pessoa sábia, ela sabe se portar, aleluia. Ela é tratável. Ela sabe tratar as pessoas. E ela também, aleluia, é fácil de ser tratada. Salomão vai dizer: olha, corrige um justo e você será louvado. Agora, se você for corrigir um tolo, ele vai se levantar contra você. Então, quer dizer isso? Uma pessoa sábia, quando recebe correção, ela te agradece. Uma pessoa tola se volta contra você, vira o seu inimigo. Não tem sabedoria. Não, olha, é tratável, plena de misericórdia. Se tem sabedoria, tem misericórdia. Se tem sabedoria, tem facilidade em entender, tem facilidade em olhar com bons olhos, tem facilidade em perdoar. Plena de misericórdia e de bons frutos. É sábio e
então tem bons frutos. Bons frutos. Não tem bons frutos, não é sábio. Imparcial, já falei, sem fingimento. Uma pessoa sábia não é uma pessoa hipócrita, fingida. Amém? Amém. Aleluia. O que acontece? Nós lemos aqui sobre a lei perfeita de Deus. E nós lemos também aqui sobre a lei movida pela misericórdia. Aleluia. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero ler mais uma referência. Vamos ler mais uma referência que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, eleitos, chamados, escolhidos, separados, santos e amados de Deus, ainda que você não se sinta amado, aleluia, você é, porque a Bíblia diz que Deus diz que você é amado, então você é amado de Deus. Olha lá, santos e amados, revestidos de quê, pastor? De ternos afetos. O que é afeto? É um sentimento gostoso, né? Prazeroso. Tem tudo a ver com o amor. Revestivos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aleluia. Presta bem atenção. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então nós estamos diante da lei perfeita de Deus. Jesus disse assim, olha, como Moisés escreveu, como a lei diz, se alguém adulterar, se alguém se deitar com uma mulher, se alguém adulterar, essa pessoa tem que ser morta. Morra. E morra apedrejada. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher, tá, com intenções impuras, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. Esta é a lei perfeita de Deus. Aleluia. Mas quando Deus vem para nós, Ele não nos trata com esta lei. Ele nos trata sobre a lei perfeita, nos trata com a lei da misericórdia. Porque quando a gente reconhece o nosso pecado e confessa, aleluia, Ele não nos mata. Ele não mata a pessoa que adulterou. Ele perdoa e Ele recebe como filho. Não é assim? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, vamos ver Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis o quê? Condenados. Soltai, e soltar-vos. Gente, isso é muito forte. E eu queria muito que vocês entendessem. João vai dizer assim, olha, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Nós mentimos. Amém? Se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Porque nós pecamos por palavras, por obras e por pensamentos. E sabe o que Jesus falou? Jesus disse que a lascívia é pecado. O que é lascívia? É desejo. Desejos impuros, ou seja, antes que se faça, antes que se cometa o ato, desejou, teve um desejo impuro, já pecou. Já pecou. Você está entendendo? Então João diz assim: se dissermos que não temos pecado,
nós o fazemos mentiroso. E nós estamos mentindo. Porque nós pecamos. Nós pecamos. E o que acontece quando nós pecamos? Os nossos pecados precisam ser perdoados, porque se não for perdoados, nós deixamos de ser filhos, nós deixamos de ter o direito ao céu, nós deixamos de ter comunhão com Ele. Então os nossos pecados precisam ser perdoados. Amém ou amém? Amém. Tá, muito bem. Quando nós pecamos, nós temos um advogado de defesa. Esse advogado de defesa é Jesus Cristo. Amém? Amém? Mas nós temos também um advogado de acusação. Você lembra do início? Lá em Apocalipse, Satanás, que acusava os irmãos todos os dias diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, isso acontece todos os dias. Você sabe o que Satanás usa para acusar os crentes? O que o promotor de justiça, o que o advogado de acusação usa para acusar a pessoa? Ele usa a lei. Ele usa a lei. Ele não pode acusar fora da lei. Amém ou amém? Amém. Satanás, ele usa a lei. Que lei, pastor? A lei do Brasil, da Constituição? Claro que não. Ele usa a lei de Deus. Então, quando alguém comete um pecado, Satanás, ele registra isso. Quando eu falo Satanás, eu estou falando o império dele. Porque ele não é onipresente nem onisciente, mas ele tem muitos servos, muitos demônios. Ele registra isso. Então ele comparece diante de Deus e diz: ele pecou. Pastor, mas o diabo não é mentiroso? Mas você acha que ele vai mentir diante de Deus? Você acha que uma mentira diante de Deus vai dar certo? Claro que não. Satanás, ele é muito verdadeiro quando se trata de acusar. Ele é o acusador dos nossos irmãos e nós. Então ele anota as nossas transgressões. Você lembra que Jesus falou? Jesus disse assim: olha, haveremos de prestar contas de toda palavra ociosa ou frívola que dissermos. Até as palavras que falamos que não era para ser dito, nós vamos prestar contas dela. Por quê? Porque tem um acusador que anota aquilo que se falou e vai diante do Pai e diz assim: você disse que quem dissesse coisas que não era para falar, quem fizesse coisas que não era para fazer, seria julgado e condenado. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é fugir da sua palavra. Amém? Amém. Mas nós lemos aqui, aleluia, a respeito da lei da misericórdia. Nós lemos aqui, aleluia, que quem usa de misericórdia vai receber o quê? Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Então, quando Satanás nos acusa, quando os demônios nos acusam diante de Deus, aleluia, para algumas pessoas, o Senhor Jesus pode interceder e falar assim: oh, mas olha bem, ele usa de misericórdia, então ele merece receber misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É o fato de merecer a punição, mas não receber ser perdoado. Isso é misericórdia. Então, Jesus falou assim: se você usa de bondade, você vai receber bondade. Se você usa de misericórdia, você vai receber misericórdia. Mas se você não faz assim, você será julgado pela lei perfeita de Deus, e aí ninguém escapa. Porque Satanás consegue ouvir o que você diz e ver o que você faz, mas não consegue ler os seus pensamentos. O problema
Deus também lê os nossos pensamentos e nós também vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Aleluia. Então, quando você chega diante do Pai, e esse é o momento, você chega diante do Pai e você diz assim: Pai, eu pequei. E tem gente que ora assim: Senhor, perdoa pelos pecados que eu cometi no mês inteiro. Desde a última ceia passada, Senhor, até agora, eu não sei quantos foram, também nem sei se pequei. Se eu pequei, o Senhor me perdoa. Se não pequei, está tudo certo, eu vou comer, eu vou beber. Amém? Você precisa, todas as manhãs, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, pelo Teu Espírito Santo, eu quero ser convencido hoje de todos os erros que eu cometi. E quando você chegar à noite com o joelho dobrado, o Espírito Santo vai trazer os erros e você vai confessá-los todos diante do Pai. Aleluia. Mas tem um porém. Se você é convencido pelo Espírito Santo, se você confessa diante de Deus, você recebe perdão, misericórdia? Às vezes sim, às vezes não. E aí está o problema. E aí está o problema. Pastor, mas não está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça? Está. Mas também está escrito que aquele que usa de misericórdia vai receber misericórdia, mas aquele que usa de juízo, de condenação, vai ser condenado também. Então, quando eu chego diante do Pai, eu tenho que dizer, como Jesus orou: Senhor, eu usei de misericórdia com as pessoas que me aborreceram. Mas o diabo está lá dizendo: ele errou, ele falou besteira, sabe? Ele recebeu um troco a mais no supermercado e não devolveu. Eu estava lá, eu vi, e o Senhor não pode absolvê-lo. Está tudo escrito direitinho. Isso aconteceu com Martinho Lutero. O diabo mostrou tudo para ele. Desde quando Lutero se conheceu como gente, estava lá todos os pecados, tudo registrado em livros. O diabo mostrou para ele. Aleluia. Deus, Ele pecou. Aí Jesus diz assim: mas Pai, o Senhor disse que quem usasse de misericórdia também receberia misericórdia. E Ele tem usado de misericórdia para com as pessoas. Aleluia. Aleluia. Então eu chego diante de Deus e eu digo: Senhor, eu reconheço que errei. Senhor, eu pratiquei isto, eu fiz assim, eu pensei coisas erradas. Mas Pai, assim como eu tenho usado de misericórdia, assim como eu tenho perdoado as pessoas que me ofendem, assim como eu não tenho me vingado, Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Aleluia. Porque lá no livro de Marcos, capítulo 11, o Senhor diz assim: quando estiveres orando, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, perdoai. Ele disse: perdoai, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe e aceite a vossa oração, ouça a vossa oração. Ele disse: perdoai. Perdoai. Aleluia. E esse é o motivo pelo qual muitos de nós, aleluia, chegamos diante de Deus. Nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus é bom, e nós pedimos a Deus o perdão, e não recebemos o perdão, e a gente continua vivendo uma vida mesquinha, uma vida miserável, uma vida sem graça, uma vida sem a presença de Deus. Aleluia. Por quê? Porque nós temos facilidades em julgar e condenar.
de nós falamos, não, eu não aceito isso. Eu não aceito que façam isso comigo. Não, para mim, o fulano morreu. Para mim, não existe mais, eu não quero saber. Nós ouvimos aqui ontem, se vier para uma calçada, eu mudo de calçada e vou para outra calçada. Crente, eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu não falo com os meus irmãos, eu não gosto, eu odeio meu marido, eu odeio meu vizinho, eu odeio. Pastor, mas os crentes não falam isso, não falam, mas sente. Mas sente aversão. Não quer estar perto, não quer nem passar pela pessoa. Aleluia. E muito menos orar por elas. Muito menos quando ora, diz assim: Senhor, eu quero vingança. Eu quero vingança. Se o Senhor matasse essa pessoa, para mim ia ser bom. Isso não é misericórdia. A sabedoria que vem do alto, ela é plena em misericórdia. Pastor, quem mais deve possuir misericórdia? Quem mais deve usar de misericórdia? É quem mais precisa de misericórdia. Aleluia. Se você precisa de misericórdia, se você precisa de perdão, se você precisa de graça, então é você quem deve usar mais misericórdia. É você, diga: sou eu. Você não precisa fazer nem muito esforço, é só parar aí 10 segundos, 15 segundos e tentar lembrar. Você vai lembrar de pelo menos uns 10 erros que você cometeu. Aleluia. Pelo menos. E deixa eu te dizer uma coisa: nada disso passou desapercebido. Satanás registrou tudo. Aleluia. A gente costuma ver os demônios como um leão que está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Isso é uma analogia, né, Júlia? Cadê a Júlia? Isso é uma analogia. O diabo não é leão coisa nenhuma. Sabe o que quer dizer isso? Ele está perto, ele está sempre por perto. Satanás está sempre por perto. Satanás está sempre por perto. Por perto, para quê, pastor? Para pegar um furo meu e seu, para registrar. Ele não vai poder tocar em você, mas ele vai registrar. E ele vai chegar diante de Deus e dizer: olha, errou. O Senhor precisa me permitir para tocar nele e destruir a vida dele, porque ele errou. Ele está sempre por perto. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então quem mais precisa de misericórdia é quem mais erra. É quem mais peca. Você erra, então você precisa usar de misericórdia. Aleluia. Usa de misericórdia. É o que você tem que fazer. Pede para o Senhor para mudar a visão, a maneira como você vê as coisas. Pede para o Senhor para mudar a maneira como você vê as situações. Você precisa parar de ver mal e começar a ver o bem, ainda que exista mal. Aleluia. Eu não sei se você me entende. Glória a Deus. Você precisa pedir ao Senhor e pedir urgentemente que Ele mude a sua visão, a maneira de ver as situações, a maneira de ver o mundo, aleluia, e começar a ver com bons olhos. Porque senão você vai julgar e você vai condenar, você não vai usar de misericórdia. E quando você chegar diante de Deus com a sua mochila, com a sua bagagem de pecado, chorando, clamando, fazendo jejum, sofrendo: Pai, por favor, me perdoa em nome de Jesus. O Pai vai te responder assim: infelizmente, meu filho, eu também estou chorando, eu também estou sofrendo, mas eu não vou poder te perdoar, eu não vou poder usar de misericórdia com você, porque eu falei
Quem está entendendo isso aí? Remanas tem que levar. Aleluia. Quando você diz assim, o fulano não merece, é para essa pessoa que se você ajudar, se você fizer, se você estender a mão, é que você está usando de misericórdia. Não merece, mas você fez, você está usando de misericórdia. Não merece, mas você estende a mão, você está usando de misericórdia. Não merece perdão, você perdoou, é misericórdia que você está usando. Aleluia. Se a pessoa merece o seu perdão, então você não está usando de misericórdia. É a tua obrigação perdoar. Mas se não merece o seu perdão, se não merece o teu auxílio, se não merece o teu amor, e você oferece misericórdia, oferece o teu amor, então você está usando de misericórdia. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. E agora eu entendo por que tantas pessoas não conseguem receber a plenitude de Deus. Olhe para mim, não vai conversar agora. Aleluia. Eu entendo por que tantos crentes não conseguem receber a plenitude, não conseguem receber a cura, a graça, a libertação, não conseguem receber tantas coisas de Deus. Aleluia. Porque Deus não trata com pessoas que têm uma carga de pecado. Aleluia. A única coisa que Deus quer fazer com aqueles que estão carregando uma bagagem de pecado é que, aleluia, essas pessoas sejam convencidas, mudem de posição, sejam perdoadas. A única coisa que Deus quer fazer com pessoas que possuem pecado, aleluia, é convencê-las para que elas possam mudar de vida. Agora eu entendo. Agora eu entendo. Por que a cura não vem? Por que não vem a plenitude de vida? Por quê? Tanto que ora, tanto que busca, mas não vem. Não vem, sabe por quê? Porque acha que se jejuar vai atrair a vitória. Não vai. Se subir um monte, a bênção vai chegar. Não vai. Não vai. Aleluia. Tem que amar. Glória a Deus. Aleluia. Tem que amar. Glória a Deus. Tem que usar de misericórdia. Aleluia. Hebreu vai dizer assim: chegai diante do trono de Deus, o trono da graça de Deus, com ousadia. Com ousadia. Como que eu chego diante de um trono? Um trono poderoso, um trono que é o trono do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. Como que eu, um ser humano miserável, pobre, cego e nu, posso chegar diante de um trono, como o trono de Deus, aleluia, com ousadia? Como? Mas Hebreu diz: aproximem-se com ousadia. Como, pastor? Eu vou dizer como. Senhor, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço as coisas que já fiz, aleluia, mas estou aqui diante do teu trono de graça, porque como o Senhor usa de misericórdia, eu também tenho usado. Então eu sei que os meus pecados não permanecerão aqui. Aleluia. Eu tenho ousadia. Aleluia. Amém? Amém. Quantos entenderam essa palavra? Aleluia. Aleluia. Usa de misericórdia, Glória a viu? Deus. Aleluia. Usa de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está me falando aqui. Glória, glória, glória. Aleluia. Você não faz nada com essa pessoa, mas você fala. Aleluia. Você nunca levantou a mão contra essa pessoa, você nunca fez nada contra essa pessoa, mas você fala. Aleluia. Você fala. E sabe o que acontece quando você fala? Você julga.
Esse julgamento é registrado e é apresentado a Deus. Tem uma referência em Zacarias que nós não lemos. Vai dizer que Satanás, o sumo sacerdote Josué, estava diante do Senhor. E Satanás estava do seu lado direito, sabe para quê? Para o acusar. Olha isso! O sacerdote diante do Senhor, e lá estava Satanás do lado direito para o acusar, para dizer: Deus, ele não presta. Ele está mentindo? Não! Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Quando ele diz: o Evanildo peca, ele não presta, ele fala a verdade. Porque eu peco. Está entendendo? Feche seus olhos, Pai. A minha intenção, Senhor, nunca foi emocionar as pessoas aqui. A minha intenção